Você já imaginou passar pelo que vou contar agora? Bem-vindo ao canal O Rei das Histórias Oficial. Hoje vamos conhecer a história Meu filho de 9 anos surpreende falando russo após minha ausência. Não se esqueça de se inscrever. Olá, queridos ouvintes. Quero contar uma história incrível sobre meu filho de 9 anos que me surpreendeu falando russo após eu ficar ausente por um tempo. Tudo começou com meu retorno para casa depois de 8 meses longe, servindo em uma missão especial. A viagem não foi fácil e eu sentia que algo havia mudado em mim e também em minha família. Quando cheguei, minha esposa não pôde me buscar porque nosso filho estava doente, segundo ela. Peguei carona com um amigo da base e seguia pensando na clareza do combate lá fora, onde os inimigos eram óbvios. Chegando em casa, notei pequenos detalhes estranhos. A grama estava alta, jornais empilhados na varanda e a casa parecia ter outra energia. Minha esposa, Keila, estava nervosa e evitava meu olhar, mexendo nervosamente em sua aliança de casamento. Ela disse que nosso filho, Austin, estava com febre e dormia no quarto. Subi as escadas, vendo o quarto decorado com pôsteres de super-heróis, mas sentindo o ambiente diferente. Austin parecia menor e o quarto estava mais limpo que o normal. Percebi que alguns objetos sumiram, inclusive minha foto em uniforme, que ficava ao lado da cama dele. Perguntei a Keila sobre a febre, mas não vi termômetro nem remédios pela casa. Algo não encaixava. Durante o jantar, Keila parecia distraída, olhando o celular com frequência. Quando coloquei Austin para dormir, ele me surpreendeu. Ele contou que aprendeu russo com um amigo do parquinho e começou a contar até 10 naquele idioma, pronunciando tudo perfeitamente. Perguntei de quem ele estava falando, mas ele disse que não podia contar muito. Keila tentou justificar dizendo que crianças aprendem coisas de muitos lugares hoje em dia. Mas eu sabia que não era algo casual. Alguém estava ensinando meu filho de forma consciente e sistemática. Quando fui verificar, achei um celular escondido na mochila de Austin, um aparelho pré-pago, do tipo usado para comunicações secretas. O único contato era tio René. Imediatamente recordei minha experiência com operações de contra-inteligência. Algo sério estava acontecendo. Comecei a observar Keila mais de perto. Ela parecia diferente, mais segura, e descobri que andava fazendo gastos altos, com jantares caros e lojas desconhecidas. Em uma busca mais profunda na casa, achei documentos falsos, identidades diferentes para Austin e registros médicos que mostravam terapia de modificação comportamental e programação linguística. Também tinham fotos do meu filho com 3 homens de aparência russa, aprendendo técnicas de combate corporal. Entendi que havia um plano para transformar meu filho em um agente adormecido, preparado para ser usado contra nós. Não podia deixar isso assim. Liguei para um antigo colega da inteligência militar para confirmar minhas suspeitas. Ele confirmou que o contato que eu tinha era um oficial da inteligência russa, especialista em recrutar ativos e tráfico infantil, usando famílias militares como alvo. A traição de Keila era muito mais profunda do que uma infidelidade. Ela havia vendido nossa família para um inimigo perigoso. Fui buscar meu filho na escola e notei que ele estava cauteloso, com medo de falar sobre seus amigos secretos, que o ensinavam russo. Enquanto isso, Keila continuava agitada, fazendo viagens longas, sem sacolas e agindo estranhamente. Quando a confrontei, ela negou tudo, mas seu olhar revelava mesmo era frieza e cálculo. A mulher que eu conhecia havia desaparecido. Passei a noite planejando meus próximos passos. Uma guerra silenciosa só começava. No dia seguinte, conversei com contatos da inteligência e descobri que a operação russa envolvia milhares de dólares, uma rede de negócios e várias famílias comprometidas. Recebi uma ligação da escola. Um homem estranho estava lá para levar meu filho, alegando uma emergência falseada. Cheguei rápido e impedi que o homem levasse Austin. O confronto estava apenas começando. Preparei a casa para um possível ataque e monitorei todos os movimentos. Quando Keila voltou, a máscara caiu. Ela falou no idioma verdadeiro, revelando sua verdadeira identidade de agente russa. Eu disse que ela tinha 2 opções, cooperar comigo ou desaparecer para sempre. Fiz parecer que confiava nela para atrair o contato russo para uma armadilha.
Quando o homem da inteligência russa chegou, um confronto violento começou e eliminei os agentes em casa. Pedi que falassem toda a verdade sobre a operação e o que eles me contaram era ainda mais assustador. Descobri que havia uma rede grande com pelo menos 12 crianças sob condicionamento mental. Chamei todos os antigos parceiros para montar um time e resgatar essas crianças de um resort abandonado nas montanhas. A operação de resgate começou antes do tempo, pois os inimigos notaram nossa presença e queriam eliminar as provas. Com muita estratégia, fogo preciso e trabalho em equipe, conseguimos libertar as crianças, todas traumatizadas, com colares explosivos desativados. Austin, finalmente em segurança, se agarrou a mim e senti um misto de alívio e preocupação pelo futuro dele. Kayla foi presa e condenada, e eu fui procurado pelas autoridades para explicar minhas ações, que, embora ilegais, salvaram vidas. Mesmo com ofertas para continuar trabalhando com a inteligência, recusei. Eu só queria proteger meu filho e recuperar nossa família. O homem chamado Dr. Morgan, cúmplice na rede, me revelou que a corrupção chegava até altos cargos do governo. Soube que alguém dentro da inteligência militar sabia do meu destino e facilitou tudo. Eu precisava entender quem para proteger minha família de futuras ameaças. Essa história me mostrou que as maiores batalhas nem sempre são pelo país, mas por aqueles que amamos aqui em casa. Meu filho é minha maior vitória, e por ele vou lutar sempre. Narrador, homem. Você está perguntando por que Morgan afirma que essa foi uma operação planejada desde o começo? Jesus, Terry, se isso for verdade, significa que alguém dentro do nosso próprio governo me traiu. O que você vai fazer? Terence olhou pela janela para Austin, que brincava no quintal, vigiado por 2 agentes do Departamento Federal de Investigação designados para protegê-lo. Eu vou descobrir quem foi e mostrar a essa pessoa a mesma misericórdia que tiveram com meu filho. Na manhã seguinte, o agente Elder ligou com notícias que mudariam tudo. O Dr. Morgan foi encontrado morto na cela. A causa apontada foi suicídio. Mas você não acredita nisso? Uma cápsula de cianeto embutida em um dente. Isso é tática profissional. Alguém o silenciou, e essa pessoa tem acesso às instalações federais de detenção. Terence fechou os olhos. A conspiração era maior do que imaginava. Agora, a principal fonte de informação deles estava morta. Agente Elder, quantas pessoas sabiam que Morgan estava falando comigo? Talvez umas 12, todas com autorização. Uma delas foi comprometida, ou é o informante. Terence sentiu as peças se encaixando. Falha na segurança no resort da montanha, a equipe russa agindo no momento certo, a morte repentina de Morgan. Alguém da própria estrutura governamental orquestrava tudo. Preciso de um favor, disse a Elder. Que tipo de favor? Um que exige confiança total. Naquela noite, Terence planejou a missão mais perigosa da sua vida. Dessa vez, o inimigo não era estrangeiro, mas americanos que traíam seu país por dinheiro e poder. E agora, não haveria regras de engajamento. Nos 3 dias seguintes, Terence conduziu sua própria investigação usando habilidades de muitas missões secretas. A chave era paciência. Correr poderia alertar o inimigo e colocar Austin em perigo. Começou pelos registros financeiros, rastreando o dinheiro que financiava a rede russa. A clínica odontológica de Morgan era só um elo em uma teia complexa de empresas de fachada e contas no exterior. O dinheiro sempre deixa rastros, e Terence sabia como segui-los. Em um local seguro fornecido por seu aliado Van, ele mapeou a rede financeira com precisão de caçador. Cada transação contava uma história. Cada conta revelava conexões. Aos poucos, um padrão surgiu. Parte do dinheiro não vinha só dos russos. Valores consideráveis passaram por bancos americanos, transferidos por pessoas com acesso a contas governamentais e de contratos militares. Santo Van, sussurrou enquanto revisavam os dados. Isso não é só espionagem, é desvio de grandes quantias. Quão grande? 40 milhões de dólares em 3 anos. Alguém está desviando fundos de contratos de defesa e enviando via redes russas. Terence estudou números e códigos bancários.
Esse dinheiro foi movimentado por quem conhece profundamente os sistemas financeiros militares. Alguém com autorização para transferir grandes quantias sem disparar alertas. O Pentágono, ele ponderou, tem que ser. Esse nível de acesso requer credencial de segurança e posição de autoridade. A virada veio quando o agente Elder ligou com notícias da autópsia de Morgan. A cápsula de cianeto era de padrão militar, especificamente usada pelo Comando de Operações Especiais em Emergências. Quantas pessoas têm acesso a isso? Talvez 30 no mundo todo, todos com credenciais quase invisíveis. Preciso da lista. Terrence, isso está além da minha autorização. Não posso esperar, Elder. Alguém em Sacon traiu minha família e matou Morgan para encobrir os rastros. Quantas crianças mais terão que morrer antes de jogar conforme as regras deles? Naquela noite, a lista chegou por canais criptografados. 30 nomes, incluindo o comandante dele, o coronel Érico Duarte. Terrence relacionou os nomes com os dados financeiros buscando conexões. Quase todos eram oficiais legítimos, sem laços visíveis com a rede russa. Mas um nome apareceu várias vezes. Brigadeiro-General Lauro Soares, vice-diretor de operações estratégicas. Lauro autorizava contratos com empresas fictícias, liberava transferências para contas sem destino e assinava documentos que encobriam ações russas. Esse é o homem. Terrence disse a Van, um general? Isso é traição nos níveis mais altos, quando o dinheiro vale mais que o país. A questão era como provar. Soares tinha proteção, segurança e burocracia. Abordá-lo pelos meios normais podia alertá-lo da descoberta. Precisamos que ele se denuncie, pensou Terrence, criar a impressão que a operação continua viva. Usando contatos e inteligência militar, Terrence espalhou informações falsas. Sugeri que Morgan deixou um arquivo escondido capaz de comprometer toda a rede. A isca era tentadora demais. Soares teria que agir para se proteger. A armadilha foi montada em um galpão na periferia de Belo Horizonte. Terrence se posicionou com equipamentos de vigilância para ver quem buscaria a suposta evidência. Soares chegou com uma equipe de contratados privados, não militares, operadores que podiam ser negados caso precisassem. Eles vasculharam o galpão com cautela, procurando por provas inexistentes. Terrence gravava tudo, montando um caso para o tribunal, mas estava pronto para o pior, pois nem sempre a justiça é suficiente. Movimento a leste, reportou Elder pelo rádio. Ela estava com reforços prontas para a prisão. Vejo eles, respondeu Terrence, todos armados. General Soares saiu de uma SUV preta, comandando com sinais de mão. Mesmo de roupa civil, carregava a postura militar. Áudio está claro, confirmou Elder. Gravamos tudo. Após 20 minutos, perceberam a armadilha. Soares disse, Morgan deve ter escondido os arquivos em outro lugar. Acha-os ou todos iremos para a prisão. E quanto à situação do McFarlane? Perguntou um dos contratados. O marido virou problema, sabe demais. Ordens, eliminar, fazer parecer retaliação russa. Terrence ouvira o suficiente. Planejavam matá-lo e ameaçavam sua família. Qualquer misericórdia evaporou. Todas as unidades, avançar, comandou Elder. O galpão virou campo de batalha enquanto agentes federais cercavam de todos os lados. Os contratados eram treinados, mas superados e pegos em emboscada. Terrence avançava com precisão letal, neutralizando alvos que ameaçavam a prisão. 2 contratados foram abatidos antes que escapassem ou destruíssem provas. Soares tentou fugir, mas Terrence foi mais rápido. Ele o derrubou na área de carga, imobilizando-o. Sargento-Major McFarlane, disse o general tentando manter a autoridade. Você está cometendo um erro. O único erro foi confiar em gente como você. Você não sabe o que destruiu. Essa operação protegia interesses americanos, traficando crianças para manter alianças com serviços estrangeiros. Às vezes, sacrifícios são necessários pelo bem maior. Terrence olhou para o traidor da própria família e sentiu só repulsa. Diga isso para meu filho, disse ele. Os agentes federais conduziram Soares algemado. Elder se aproximou. Conseguimos, disse. Registros financeiros, confissões gravadas, provas diretas de traição. E a rede?
desarticulando agentes em 6 estados. As crianças resgatadas estão sob proteção e recebendo tratamento. Austin, os psicólogos acreditam que fará recuperação completa. Crianças são resistentes. Você o alcançou antes que o condicionamento fosse permanente. Terence sentiu o peso que carregava por semanas finalmente aliviar. A ameaça imediata passou, mas sempre haveria outras. Elder, sobre aquela oferta de trabalho. Ainda interessa? Depende. Vamos jogar pelas regras? De quem exatamente? Enquanto saíam do galpão, Terence já pensava no futuro. Existem outras redes, outras crianças em risco, inimigos que se escondem atrás de posições e imunidades. Passou a carreira militar seguindo ordens e trabalhando dentro do sistema. Mas quando o sistema falha, alguém precisa agir fora das regras para proteger os inocentes. Terence McFarlane encontrou seu novo propósito. 6 meses depois, Terence estava no Tribunal Federal. Via o brigadeiro-general Lauro Soares ser condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade. O juiz declarou: sua traição ao juramento representa a traição mais abominável. Ao seu lado, Austin estava saudável e inteiro. O condicionamento psicológico foi quebrado após meses de terapia. O garoto ainda tinha pesadelos às vezes, mas a doutora garantiu que eles iriam desaparecer com o tempo. Está tudo acabado, pai? Austin perguntou baixinho. Essa parte sim, respondeu Terence. Elder os encontrou no corredor do tribunal. Durante os meses, ela se tornou mais que uma colega, uma parceira confiável em uma guerra oculta. A rede foi completamente desmanchada. 47 prisões em 9 estados. 12 crianças recuperadas e entregues às famílias. E os russos? Moscou negou toda a operação. 3 agentes foram expulsos e protestos diplomáticos foram feitos. Oficialmente nunca aconteceu. Não oficialmente, eles sabem que estamos de olho e o que acontece com quem usa crianças americanas. Eles saíram juntos, Austin entre eles. O garoto cresceu não só fisicamente, mas no entendimento. Sabia que a mãe havia traído a família, que agentes estrangeiros tentaram usá-lo como arma? E que o pai lutou uma guerra para salvá-lo? Agente Elder, Austin disse de repente, você vai casar com o meu pai? Patrice riu, um som que ganhara força após a investigação. Não funciona bem assim, Austin, mas você gosta dele, né? Sim, gosto muito. Terence sentiu calor no rosto. Romance não estava na cabeça durante a crise, mas agora via nela algo além da competência profissional. Austin, isso é conversa para adultos. Tá bom, mas saiba que ela é muito mais linda do que a mamãe. A mãe era bonita no sentido convencional, mas Patrice possuía algo maior, força, integridade, a beleza que vem do caráter, não da genética. À noite, depois que Austin dormiu, Terence e Patrice sentaram na varanda, bebendo cerveja e olhando as estrelas. A casa fora reconstruída após o cerco, mas ele manteve muitas medidas de segurança. Velhos hábitos são difíceis de abandonar. E agora, o que vem? Ela perguntou. Tenho pensado nisso. A oferta do Departamento Federal é tentadora. Mas não sei se quero trabalhar dentro de outra burocracia. E então? Consultoria privada, para ajudar famílias deixadas de lado ou em situações perigosas demais para canais oficiais. Trabalho vigilante, justiça de verdade. Há diferença. Vai ser perigoso. Tudo o que vale a pena é. Austin vem sempre em primeiro lugar. Mas ele também entende que às vezes as pessoas precisam de ajuda, e que o pai é quem pode oferecer. Precisa de parceiros, gente de confiança. Tenho Mitchell e Van comigo. Casey quer entrar. Precisa-se de alguém com conexões federais, que entenda o sistema. Terry McFarlane está me oferecendo um emprego? Oferecendo uma chance de fazer a diferença de verdade. Ela recostou na cadeira, estudando o rosto dele sob a luz da varanda. E nós? O que fica disso? Misturar negócios é complicado. Tudo na vida é complicado. A questão é se vale a pena. Ela sorriu e se aproximou. Austin tem razão, sabia? Você devia me chamar para sair direito. Agente Elder, gostaria de jantar comigo algum dia? Pensei que nunca fosse pedir. 3 meses depois, casaram em cerimônia simples no mesmo tribunal onde Lauro Soares fora condenado. Austin foi o porta-alianças, sorrindo com orgulho ao ver o pai e a nova mãe trocando votos.
Van Malone, agora aposentado, fez o brinde na recepção. Terry e Patrice provaram que as melhores parcerias se fazem em batalhas. O grupo de consultoria McFarland abriu 6 semanas após o casamento, atuando em local seguro no centro de Belo Horizonte. O primeiro caso envolveu a filha de um senador sequestrada por traficantes humanos. O segundo, um contratante militar vendendo armas para terroristas. Cada caso tratado com a mesma precisão que Terrence usou contra a rede russa. Não havia regras, exceto uma: proteger os inocentes, eliminar a ameaça. Austin prosperou nesse novo ambiente. Aprendeu que o mundo tem monstros e heróis, que às vezes pessoas comuns precisam se tornar heróis para deter os monstros. Seus conhecimentos em russo, bem aproveitados, eram úteis na coleta de informações. Pai, disse certa noite enquanto revisavam arquivos, você sente falta da mamãe? Terrence pensou com cuidado. Sinto falta da mulher que pensei que ela fosse, mas essa pessoa nunca existiu. Você está bravo com ela? Não mais. Raiva é outra prisão, e tenho coisas melhores para fazer do que ficar preso. Como o quê? Como garantir que nenhuma criança passe pelo que você passou. Austin assentiu, sério. Com apenas 11 anos, entendia a justiça como muitos adultos não entendem. O telefone tocou. Outro caso. Outra família em crise. Mais uma chance de fazer a diferença. Terrence atendeu, com Patrícia ao lado e Austin junto, prontos para o que viesse. Alguns encontram propósito em salas de reuniões ou auditórios. Terrence McFarland encontrou o seu nos espaços sombrios entre a lei e a justiça, protegendo quem não pode se proteger. É um trabalho perigoso, mas é o seu trabalho. E, desde que voltou do serviço militar, ele finalmente sabia onde pertencia. A guerra nunca acabou, mas agora ele lutava do seu jeito, com gente em quem podia confiar e por causas que importavam. Aqui nossa história termina. Compartilhe suas impressões. Obrigado pelo tempo. Se gostou, acompanhe as próximas histórias. Até breve!